Ela está sentada no tribunal sorrindo, tranquila, quase entediada, confiante que vai sair andando por aquela porta como sempre saiu de tudo na vida. Bem, você tem isso bem aí. Eu não tenho. Eu quero que saia da sua boca porque não ouvimos nenhuma verdade vinda de você. Alguém disse a ele onde o Rob estava, exatamente onde o Rob estava, e você ia matá-lo. O que ela não sabe é que o homem por quem ela apostou tudo, o amante que ela escolheu para substituir o próprio marido, já tinha decidido, meses antes, contar cada detalhe. Não para protegê-la, para se proteger. No entanto, o flerte continuou, por mensagem de texto e ligações. Quando você usa a palavra caso, você estava tendo relações sexuais com a senhora Limon? Sim. E foi exatamente esse depoimento que selou o destino de Sabrina Limon. Nós, o júri convocado para julgar a causa acima intitulada, consideramos a ré Sabrina Limon. Tudo que você está prestes a ver foi verificado através de registros judiciais, transcrições de interrogatório, depoimentos em tribunal e cobertura investigativa do caso. Essa é a história de como um encontro casual, em 2012, terminou num pátio ferroviário do interior da Califórnia, com um homem morto e uma esposa inocente, destruída pelo próprio amante. Bakersfield, Califórnia. Final de 2012. Sabrina Limon trabalhava numa loja Costco quando um cliente começou a aparecer com frequência cada vez maior. Jonathan Hearn, então com 22 anos, bombeiro, tinha notado algo nela desde a primeira visita e na terceira vez que foi à loja, pediu o número dela. Tendo assumido recentemente esse dever, eu me tornei membro do Costco e comecei a ir ao Costco. E eu a encontrei algumas vezes. E inicialmente, quando nos conhecemos, eu estava apenas fazendo compras para o departamento no Costco. Eu tinha notado que ela não usava aliança. Sabrina explicou que joias não eram permitidas no trabalho. Ele percebeu que ela era casada e, a princípio, os dois concordaram em só serem amigos. Um acordo que durou pouco. Guarde essa informação. Essa amizade vai evoluir para algo muito mais sério em questão de meses, e é exatamente essa evolução que vai, mais tarde, virar prova central da promotoria. A troca de mensagens continuou. Sabrina começou a mandar fotos íntimas para Jonathan. Por volta de dezembro de 2012, os dois já estavam envolvidos num caso completo. Você estava tendo relações sexuais com a senhora Limon? Sim, enquanto estávamos envolvidos nisso, havia muito mais do que isso. Eu diria que no início de 2013, era principalmente um caso emocional, embora a gente ficasse de vez em quando. Havia uma espécie de magnetismo emocional ali. Nós tivemos um verdadeiro caso emocional no início. Então nós conversávamos sobre coisas que eu diria que pessoas normais que estão namorando ou saindo no início de um relacionamento provavelmente não discutiriam. Algumas coisas bem profundas, algumas coisas bem intensamente pessoais. Ela é uma pessoa muito amigável e muito encorajadora, atenciosa. Quase todas as palavras dela são muito gentis com todo mundo. Segundo Jonathan, a atração ia muito além do físico. Eram conversas profundas, do tipo que normalmente só acontece bem mais cedo numa relação séria. Ela é uma pessoa extremamente gentil, encorajadora, atenciosa. Quase todas as palavras dela eram gentis com todo mundo. Do outro lado dessa história estava Robert Limon, 38 anos, técnico ferroviário da BNSF havia mais de uma década. Colegas o descreviam como um respondedor excelente, sempre solícito, conhecedor, ótimo para se trabalhar junto. Casado com Sabrina, pai de 2 filhos pequenos, Robert nunca soube, pelo menos, não há tempo que a própria esposa já estava, havia mais de 1 ano, planejando ativamente uma vida sem ele. No início de 2014, Jonathan e Sabrina passaram a falar sobre como seria mais simples a vida deles se Robert simplesmente não existisse mais. Sabe, eu me lembro claramente disso ter surgido na conversa como uma piada no início.
E eu não me lembro quem mencionou primeiro, honestamente. Mas lembro que no final de 2013 e início de 2014, por aí, definitivamente deixou de ser humor e começou a se materializar de verdade. Vamos começar com humor. Como seria esse humor? Qual era a piada? Sabe, quando a gente conversava e falava sobre o amor que sentíamos um pelo outro, ou qualquer relacionamento que estivéssemos mantendo, talvez tenha surgido brevemente, tipo dizer o quanto seria mais simples se você tivesse ido embora, ou algo nesse sentido, onde talvez humor seja a palavra errada, mas era algo muito mais fácil de engolir. Segundo Jonathan, o que começava como humor foi, aos poucos, se materializando em algo real. Sabrina teria chegado a escrever, num bilhete: "Por favor, Deus, mate ele", e disse abertamente ao amante que, por mais irônico que soasse, preferia que Robert estivesse morto a divorciado. O divórcio foi descartado como opção. Os dois compraram celulares descartáveis para evitar rastreamento, e foi nesse ponto que as conversas assumiram um tom bem mais sombrio. Em abril de 2014, o primeiro plano ganhou forma: envenenar Robert com arsênico misturado num pudim de banana. No dia marcado, segundo a própria Sabrina admitiria depois, ela entrou em pânico e ligou para o marido no trabalho, dizendo para ele jogar o pudim fora porque as bananas tinham estragado. Robert nunca soube o que realmente estava dentro daquele pudim. Você consegue imaginar viver ao lado de alguém, dividir a casa, os filhos, a cama, sem fazer ideia de que já houve pelo menos uma tentativa concreta de tirar sua vida? Você foi a pessoa que acessou a internet usando uma identidade falsa, ou melhor, uma identidade forjada, e comprou o trióxido de arsênio, não foi? Estamos falando de uma substância extremamente perigosa. Você tem noção disso, certo? Eu comprei. Você planejou com bastante antecedência uma maneira específica de tentar administrar esse veneno ao Rob Lymon, com o objetivo claro de matá-lo. Você realmente executou esse plano, não foi? Pode confirmar isso para nós agora? Sozinho. Eu sei o que você quer dizer, mas você fez isso, certo, Sr. Sr. Hearn? Eu só estava pedindo para o senhor esclarecer sua pergunta. Certo. Deixe-me colocar desta forma. A Sabrina comprou o veneno? Não, eu comprei. A Sabrina fez o pudim que você disse que supostamente deu a ela? Não, eu fiz. A Sabrina envenenou um cachorro indefeso. Não. Você realmente o matou da forma como fez? Como eu disse, eu nunca confirmei que matei o cachorro. Mas não, ela não fez isso. O plano do veneno falhou, mas a intenção nunca desapareceu, só mudou de forma. 17 de agosto de 2014. Meses depois, um novo plano tomou forma. Dessa vez, não haveria chance de recuo de última hora. Sabrina mantinha Jonathan informado da rotina exata de Robert. Foi ela quem repassou, com precisão, o endereço do pátio ferroviário da BNSF em Terrachape, um local sem placas de identificação visíveis, sem endereço claro na própria construção, difícil de encontrar para quem não tivesse sido guiado até lá. No dia 17 de agosto de 2014, Sabrina informou a Jonathan que Robert estaria trabalhando em Terrachape naquele dia. Jonathan passou a tarde se preparando e foi até lá de moto. Eu estava definitivamente armado para matá-lo. No entanto, eu não tinha certeza se faria isso ou não. Eu estava definitivamente armado para matá-lo. Só não tinha certeza absoluta se eu faria isso ou não. Uma oportunidade se apresentou e ele agiu atirando em Robert e encenando um assalto dentro do escritório da BNSF antes de disparar uma segunda vez. Um colega de trabalho encontrou o corpo de Robert dentro do galpão, ao lado da caminhonete da empresa, com vidro quebrado, espalhado pelo chão. Ligou para a emergência e tentou reanimação cardíaca, seguindo instruções por telefone até a chegada dos paramédicos. Robert Lymon foi declarado morto no local.
A cena, a princípio, foi tratada como um possível assalto que tinha saído do controle vidro quebrado, sinais de confronto, um local isolado sem câmeras de vigilância. Os investigadores começaram a reconstruir os últimos momentos de Robert. Colegas confirmaram tê-lo visto trabalhando normalmente durante a tarde, resolvendo um problema mecânico numa locomotiva com outro colega da BNSF, conversando de forma tranquila sobre assuntos do trabalho. Ninguém da BNSF relatou qualquer conflito pessoal de Robert com colegas ou terceiros. A única área de possível atrito, segundo todos os depoimentos, seria relacionada ao próprio trabalho, nada além disso. Câmeras de segurança de uma motocicleta passando pela cidade naquele fim de tarde chamaram a atenção dos investigadores. Uma dica anônima acabou levando o nome de Jonathan Hearn, 24 anos, bombeiro local, até a mesa dos detetives. Atenção a essa informação. Foi só quando os investigadores começaram a vasculhar a vida pessoal de Jonathan que a palavra affair apareceu pela primeira vez nessa investigação. Um mandado permitiu o acesso aos registros telefônicos de Sabrina e Jonathan. O volume era impressionante. Mais de 7.000 trocas entre os dois, ligações e mensagens, incluindo conversas explícitas sobre a infelicidade de Sabrina no casamento, sobre divórcio e sobre a possibilidade de cuidar disso, para que os dois pudessem, finalmente, ficar juntos. Eu quero que saia da sua boca porque não ouvimos nenhuma verdade vinda de você. E se eu não começar a ouvir eu sou obrigado a acreditar exatamente no que eu realmente acredito. Alguém disse a ele onde o Rob estava, exatamente onde o Rob estava, e você ia matá-lo. E sabe, se a gente vem ouvindo o que vocês estão falando há semanas e semanas, o que a gente fez? Entendeu? Eu entendo. E ele vem aqui embaixo e ele propositalmente diz a você que nós não temos nada só pra ver o que você vai dizer. Aí você sai ligando desesperado. Eles não têm nada. Entendeu? Tamo bem, eles não têm nada. Como é que isso soa? Como é que vai soar? Durante um interrogatório de mais de 2 horas, os detetives confrontaram Sabrina, aos poucos, com cada detalhe que já tinham em mãos. Sabrina, ao longo da conversa, insistiu repetidamente que o caso com Jonathan era só isso, um caso, nada mais. Negou saber de qualquer plano para matar o próprio marido. Quando os detetives mencionaram que Jonathan já estava, naquele momento, contando exatamente o que aconteceu, ela hesitou, mas manteve a versão. Pra mim é inacreditável. Eu sinto seriamente que não tem como. Não tem como ele ser capaz disso. O Jarrett vai me dizer que você começou tudo isso e que você o convenceu a fazer. Bem, isso não seria verdade. O Robert está morto por sua causa. Não se engane quanto a isso. Isso é algo com o que você vai ter que viver pelo resto da sua vida. Tá na hora de você tomar uma atitude. Se você não tem nada para nos dar, acho que precisamos te levar para cadeia. Pense por um instante no que essa frase dos detetives realmente significava. Eles não estavam blefando. Jonathan já tinha começado a falar. Perto do fim do interrogatório, os detetives revelaram algo que colocaria toda a estratégia de Sabrina em xeque. Não existe nenhum motivo para você contar ao seu namorado exatamente onde o seu marido trabalha, até o prédio. Qual seria o propósito disso? Sabrina não teve uma resposta convincente. Enquanto a investigação avançava, os detetives colocaram grampos nos telefones de Sabrina e Jonathan. As conversas gravadas mostravam os dois tentando alinhar versões da história. Mas, mesmo sob pressão, Sabrina continuava negando qualquer participação na violência. Nas buscas feitas na casa de Sabrina, os investigadores encontraram registros financeiros da BNSF e uma apólice de seguro de vida de Robert, no valor de $300 mil. Jonathan Hearn foi preso e indiciado por homicídio em primeiro grau. Seu julgamento começou e terminou em janeiro de 2017. E foi ali, sob a ameaça real de prisão perpétua sem condicional, que ele decidiu fazer um acordo com a promotoria. Se declararia culpado de homicídio culposo voluntário, em troca de testemunhar contra Sabrina. Foi essa decisão, não nenhuma prova física, não nenhuma câmera, não nenhuma testemunha ocular, que selaria, meses depois, o destino de Sabrina Limon. O julgamento de Sabrina Limon começou em setembro de 2017.
e se tornaria um dos casos mais acompanhados da história recente do Tribunal de Kern County. Durante diversos momentos do processo, ela foi flagrada rindo e zombando com o advogado. Quando subiu para testemunhar, estava sorridente e alegre. Não parecia alguém que estava sendo julgado por homicídio. Bom dia, senhora Limon. Bom dia. Senhora Limon, eu sei que já ouvimos bastante sobre o seu relacionamento com o Rob através das entrevistas que a polícia conduziu com você. Eu vou apenas fazer uma breve recapitulação disso. Você e Rob começaram a namorar quando você tinha 18 anos? Sim. Certo. E quando vocês começaram a namorar, você tinha 18 anos? Sim. Certo. E vocês, você e o Rob se mudaram ou começaram a morar juntos quando você tinha 18 anos? Sim. Certo. Como era? Quanto? O Rob era mais velho que você ou tinha a mesma idade? Ele era 3 anos mais velho que eu. Certo. E na época em que você e ele se conheceram, com o que você trabalhava? Eu trabalhava em uma creche. O advogado de defesa, Richard Terry, construiu uma narrativa cuidadosa desde a abertura. Sabrina era uma vítima das próprias circunstâncias, dominada por um marido controlador e manipulador que a teria forçado a participar de festas de sexo e relacionamentos com outros casais. Ela teria se apaixonado pelo mais jovem e charmoso Jonathan, que a tratava com respeito e compartilhava as crenças cristãs dela. A ideia do assassinato, segundo a defesa, tinha sido inteiramente de Jonathan, um assassino calculista e de sangue frio, cujo testemunho deveria ser tratado com profundo ceticismo. Mas então veio o depoimento de Jonathan Hearn. Sob juramento, ele descreveu como Sabrina o mantinha informado, passo a passo, da rotina de Robert, o endereço exato, a planta do galpão, o dia e horário em que ele estaria sozinho em Terra Chape. Ela estava envolvida em cada etapa. A promotoria também apresentou a carta que Sabrina havia escrito depois do crime, palavras que contradiziam diretamente a imagem de vítima frágil que a defesa tentava construir. Nela, Sabrina descrevia, com uma frieza impressionante, como Jonathan havia estourado os miolos dele rapidamente, para que morresse rápido, em vez de deixá-lo sangrar até a morte. Rapidamente. A mesma palavra que Jonathan usou ao descrever o segundo disparo, só que 45 minutos ou, nesse caso, 2 tiros deliberados e um terceiro de garantia não é rápido para ninguém, exceto para quem está tentando se convencer de que fez a coisa certa. Durante todo o julgamento, testemunhas descreveram o comportamento de Sabrina no tribunal como perturbadoramente calmo. Ela sorria, conversava baixinho com a equipe de defesa, mantinha uma tranquilidade que contrastava de forma incômoda com a gravidade das acusações. Você teve 80 mensagens de texto recebidas e enviadas para Jonathan Huffman. Eu estava tendo um caso. Eu tinha o melhor dos 2 mundos, mas não exatamente. Ela chegou a admitir, em depoimento, a existência do caso, mas insistiu, do início ao fim, que jamais soube de qualquer plano para matar o próprio marido, que tudo que Jonathan disse sobre ela ser parte ativa do planejamento era mentira, motivada pelo próprio acordo dele com a promotoria. Em 4 de outubro de 2017, depois de semanas de julgamento, o júri se reuniu para ler o veredito. Tribunal Superior da Califórnia, Condado de Kern, Divisão Metropolitana. O povo do estado da Califórnia, autor, contra Sabrina Limon Ré. Processo número BF 1681A. Veredito em Bakersfield, Califórnia, em 4 de outubro de 2017. Primeira acusação. Nós, o júri convocado para julgar a causa acima intitulada, consideramos a ré Sabrina Limon culpada de um crime, a saber, homicídio de Robert Limon, em violação à seção 187, subseção A do Código Penal, conforme acusado na primeira denúncia, e fixamos, por meio deste, o grau como homicídio em primeiro grau. Assinado pelo presidente do júri. Decisão sobre a seção 189 do Código Penal.
Nós, o júri convocado para julgar a causa acima intitulada, consideramos verdadeiro, em relação a Sabrina Limon, que o crime foi cometido com premeditação e deliberação nos termos da seção 189 do Código Penal, conforme alegado na primeira acusação da denúncia. Assinado pelo presidente do júri. Segunda acusação. Nós, o júri, convocado para julgar a causa acima intitulada, consideramos a réia Sabrina Limon culpada de um crime, a saber, conspiração para cometer um crime em violação à seção 182, subseção A, item 1 do Código Penal, conforme imputado na segunda acusação da denúncia. Assinado pelo presidente do júri. O júri também considerou verdadeiro que o crime foi cometido com premeditação e deliberação, culpada também de conspiração para cometer um crime e de instigação ao homicídio. Curiosamente, ela foi absolvida da acusação específica de tentativa de homicídio pelo episódio do pudim envenenado sem provas físicas remanescentes daquele incidente. O júri não considerou verdadeiro que ela tivesse colocado o veneno diretamente na comida de Robert. Muitas das cartas da defesa reiteram o fato de que a réia é uma mulher gentil e amorosa, incapaz de cometer este crime. No entanto, 12 jurados sentaram-se naquele banco dos réus, pensaram de forma diferente e a condenaram unanimemente por homicídio. Homicídio em primeiro grau. A acusação conseguiu uma condenação neste caso, mas, na minha opinião, realmente não há vencedores aqui. Quase todos, neste caso, acabam perdendo devido a más escolhas. A réia fez mais escolhas. John Hearn fez mais escolha. Eles foram e serão tratados com severidade por causa dessas escolhas. No entanto, por favor, notem que duas pessoas muito importantes envolvidas neste caso serão punidas. Pessoas que não tiveram participação, não fizeram escolhas. E isso se aplica às crianças Moon, Robbie e Leanne. Que Deus os abençoe. Sim. Os mundos deles mudaram de uma forma inimaginável quando o pai deles foi assassinado. E agora eles são punidos uma segunda vez quando a mãe deles for condenada e encarcerada por suas ações na morte do pai deles. Sabrina Limon foi condenada a 25 anos de prisão perpétua, com possibilidade de condicional. Jonathan Hearn, em decorrência do acordo com a promotoria, recebeu 25 anos e 4 meses. O caso não terminou ali. Em outubro de 2022, a Corte de Apelações do 5º Distrito da Califórnia manteve integralmente a condenação de Sabrina, rejeitando os argumentos da defesa sobre insuficiência de provas e suposta má conduta da promotoria. Em janeiro de 2023, a Suprema Corte da Califórnia negou formalmente a revisão do caso, esgotando os principais recursos diretos disponíveis a ela. Há uma ironia final nesse caso que vale a pena mencionar antes de encerrar. Uma checagem posterior ao sistema prisional revelou que Sabrina se tornaria elegível para condicional depois de cumprir 20 anos, 5 anos antes do que originalmente se esperava, por razões que nunca ficaram totalmente claras publicamente. Já Jonathan Hearn, graças a uma mudança na legislação californiana voltada a réus que cometeram o crime aos 25 anos ou menos, pode ser elegível para condicional depois de apenas 14 anos, ainda que o acordo original com a promotoria previsse o cumprimento integral da pena combinada. Sabrina Limon acreditou, até o fim, que a versão dela, a de vítima manipulada por um amante obcecado, seria suficiente para convencer o júri. O que ela não esperava é que o próprio homem que ela escolheu para substituir o marido fosse, no fim das contas, quem entregaria cada detalhe do plano, palavra por palavra, direto para o banco das testemunhas. O que mais te impressionou nesse caso? O fato de Sabrina ter contado ao amante, sem necessidade nenhuma, o endereço exato de onde o próprio marido trabalhava, ou a frieza da carta em que ela descreve o assassinato como algo feito rapidamente, para não deixar Robert sofrer? Deixa sua resposta nos comentários. Inscreve no canal se ainda não fez isso. Toda semana tem um caso novo aqui. A gente se vê no próximo.